Você sabia que existe um tipo de demência que mistura sintomas parecidos com doença de Alzheimer e Parkinson? A gente chama essa demência de demência por corpos de Levy, ou demência por corpúsculos de Levy, e é o tema desse vídeo de hoje. Lembra que eu falei em vídeos anteriores que a causa da demência, a forma como ela se manifesta, depende do local do cérebro que afeta e a forma como ela afeta, se é atrofiando, se é depositando proteína. E na demência por corpos de Levy, o que acontece são depósitos anormais de uma proteína chamada alfa-sinucleína, que quando elas se acumulam, elas formam os corpos de Levy. E essas estruturas afetam principalmente as regiões do cérebro, ligadas ao pensamento, ao movimento e ao sono. Então, a demência por corpos de Levy, ela afeta diversas regiões do cérebro, mas com ênfase maior no córtex cerebral, nessa região mais externa do cérebro, incluindo o córtex frontal e o parietal, que organiza as nossas funções cognitivas, percepção, linguagem, memória, raciocínio. Além dessas regiões, afeta também o lobo occipital, que é ligado à nossa visão, e os núcleos da base, que são regiões mais internas, são subcorticais, que são responsáveis pelos movimentos, pela postura e pelo equilíbrio. A partir daí, a gente começa a perceber os sintomas que esse paciente tem. Então, uma das características principais, um caráter flutuante. Então, ora, o paciente está bem, cognitivamente bem, lúcido, orientado, em determinados momentos ele está totalmente confuso. Então, esse padrão oscilatório é normal quando a gente fala de demência por corpos de Levy. Além disso, afeta lá o lobo occipital. Então, esse paciente pode ter muita alucinação visual. É um paciente que ele tem uma alucinação muito vívida, ele tem certeza daquilo que ele está vendo. Ele vê uma pessoa, ele vê um bicho. Então, ele começa a desenvolver, inclusive, delírios envolvendo aquilo que ele está vendo. É alguém que está querendo roubar, é alguém que está querendo invadir a casa dele, é um ladrão. Então, tudo isso relacionado à alteração visual. Com relação à questão motora, lá dos núcleos da base, daquelas regiões mais internas, que são regiões que afetam o nosso equilíbrio e o nosso movimento. Daí vem a confusão com a doença de Parkinson, porque são regiões semelhantes à doença de Parkinson e os sintomas também são semelhantes. Então, são aqueles pacientes que podem ter rigidez muscular, tremores, lentidão e que podem erroneamente ser dado um diagnóstico de Parkinson no paciente que tem o que a gente chama de parkinsonismo. São sintomas parecidos com a doença de Parkinson, mas que não é doença de Parkinson, é alguma outra condição. Além disso, é muito comum que esses pacientes tenham uma alteração do sono, que a gente chama de distúrbio do sono REM. São aqueles pacientes que gritam, se mexem, chutam, socam durante a noite. Eles têm sonhos muito vívidos, né? E outra característica da doença é uma sensibilidade a um tipo de medicação chamada antipsicótico, que a gente até tenta usar esses remédios para poder controlar o quadro psicótico do paciente. Esses pacientes acabam piorando da doença com essa medicação.